Então, vamos em frente, por quê? Porque hoje Abel Ferreira ultrapassou o Tele Santana, e isso é uma marca de se admirar, assim, né? Em questão de tempo, técnico, quinto técnico mais longevo da história do Brasil, eu acho que é algo interessantíssimo, viu, Danilo? Aí com altos e baixos, com pessoas querendo fora Abel, com pessoas defendendo que ele deva ficar ainda por muitos anos. Mas o fato é que ele é um técnico histórico, não só para o Palmeiras, mas um técnico para o Brasil histórico, né, Danilo? Pois é, eu vou aproveitar até isso daí, a levantada de bola do Marcel, para falar um pouco sobre esse tema. O Abel, ele hoje ultrapassou o Tele, como disse o Marcel, e basicamente na era do futebol moderno é o técnico mais longevo. Lógico, tem É. os caras lá de 1910, 1850, 1900, essas coisas aí, que já tem 50. Tem um cara do América de Natal, do Do Amazônia, Amazonas. que tem mais de 50 anos, 53. América do Amazonas, isso. Aí De o Amazonas. o clube era dele, né? Basicamente. Exato. O clube era dele. Aí tem o cara lá do Flamengo em 1930, enfim. Então dá pra dizer que, junto aí dos É, últimos tempos, é o mais longevo, junto com o Tele, agora passando por dias. E eu acho, inclusive, que a gente, nós aqui, imprensa, torcedores, futebol brasileiro, a gente não está acostumado com um relacionamento longo, sabe? A gente não está preparado para esse tipo de relacionamento longo. Ainda mais quando é o caso do Abel, que começou ganhando muito e deu a impressão que seria assim para sempre. Só que o baixo nível do Abel Ferreira foi agora ser vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. No ano passado foi campeão do Paulista e vice-campeão brasileiro de novo, eliminado para o campeão. O Palmeiras só perdeu para os campeões nos últimos 2 anos. Então, Marcel, lógico que é um fato a se comemorar também, mas sabe que eu tenho a impressão de que as pessoas só vão dar o devido valor a essa marca alcançada hoje pelo Abel Ferreira quando o Abel sair do Palmeiras. Porque assim, claro que ele tem defeitos, claro que ele tem erros. Não é que eu tô dizendo que o cara é perfeito, que ele que não pode sair, que não pode ser criticado. Óbvio que pode, gente. Claro que pode ser criticado. Claro que pode receber corneta. Todo mundo pode receber corneta. O Felipão recebeu corneta, o Luxemburgo recebeu corneta. Agora, ele faz algo assim que eu acho um absurdo. 5 anos, olha, o Flamengo ganhando junto com o Palmeiras nos últimos tempos. O Felipe Luiz completou um ano agora, os caras estavam ali soltando fogos, porque é novidade. Eu acho isso muito bom. Eu queria sua consideração, Marcel, mais do que fica Abel ou fora Abel, mas sobre a sua consideração desses efeitos aí que a gente tem. Eu sei que você gosta de filosofar às vezes, dessa questão do relacionamento longo, que a gente não está acostumado como torcedor, como imprensa, de fazer análise do trabalho do Abel para esses 5 anos e poucos dias aí, muitos dias do Abel no Palmeiras. Enquanto eu vou colocando na tela alguns comentários sobre as pessoas falando do Abel aí. e acho que todo relacionamento longo, e sabemos disso, né, Danilo? Nós dois, aí você com a sua digníssima e eu com a minha, vivemos relacionamentos longos. Sabemos disso, que passam por altos e baixos. É, como um relacionamento de técnico com torcida, com jogadores, com direção. Eu acho que o relacionamento do Abel, o melhor dele é com a direção, né? Com a torcida já teve muitos altos e baixos, com jogadores nada comprovado, mas muita gente falando que talvez em algum momento tenha perdido o grupo. A gente já viu jogadores que saíram falando muito bem do Abel, jogadores que saíram é, não falando tanto assim, preferem outros treinadores ao Abel na história, né, que já treinaram eles, enfim. Mas nada absurdo. O Abel em nenhum momento foi criticado de forma veemente por jogadores ou ex-jogadores que estiveram no Palmeiras. Agora, tem que ser colocado que é um treinador histórico, né? Tem que ser dado o devido valor ao Abel. É óbvio que ele merece crítica. É óbvio que vai ter crítica. E tem que ter críticas. Porque se houver um momento onde não se pode criticar um cara que é funcionário do Palmeiras, esquece, acabou. Né? Ele é suscetível a críticas e merece críticas. E até eu estava vendo aqui um comentário de alguém, putz, agora eu perdi, que o que merece críticas no trabalho do Abel não é exatamente resultados.
Eu estava falando, ano passado foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão paulista, vice-campeão brasileiro. Claro, a torcida quer que ganhe, mas os resultados são bons, os resultados são positivos de uma maneira geral. Não é que o Palmeiras está brigando para não cair, não é que o Palmeiras está caindo nas oitavas de final, tirando o Copa do Brasil. Mas, enfim, os resultados são positivos, mas o desempenho não é. O desempenho do ano passado merece muitas críticas. O que a gente viu de bom de futebol de um ano, de um ano inteiro foi um mês e meio, mês e meio, no máximo dois ali, de um futebol vistoso, um futebol que estava empolgando, que estava sendo, naquele momento, o melhor do Brasil. Depois já caiu novamente. E aí merece as críticas que vem tendo. Então, assim, o Abel também, em alguns momentos, ele fica com aquele lance de, vou resgatar aqui que a torcida me xingou e tudo mais. Cara, acontece, relação longa, como você disse. Então, merece as críticas, e merece o reconhecimento, principalmente. Daqui a pouco, quando o Abel sair, não sei se daqui a pouco, ou quando a Leila sair em 2027, talvez o Palmeiras sofra da Jorge Jesus fobia e tenha esse problema com o próximo treinador. Quem vai assumir vai sofrer a pressão de um técnico que ficou 7 anos no cargo, ou 6 anos que seja, mas vai ter esse problema de reposição. O treinador vai ser muito criticado, tenho certeza disso. Então, assim, a torcida do Palmeiras também tem que aprender um pouco a conviver com o momento. Agora, que merece críticas, sem dúvida. Eu, para mim, como eu já falei isso em algumas vezes aqui na live, para mim esse primeiro semestre ele é primordial para o Abel, para ele mostrar um desempenho melhor. Já deu para ver em alguns momentos alguns jogos interessantes, né, do Palmeiras. Tem reforços vindo, tem reforços que vão encaixar. O John Arias está aí para jogar, possivelmente até no fim de semana. Depois, mais para frente, tem jogadores se recuperando. O Evangelista já está aí disponível. Já tem o Felipe Anderson. Daqui a pouco vem o Paulinho, sabe-se lá quando, mas daqui a pouco vem Paulinho. E aí a gente vai compondo um elenco que aí vai dar para cobrar ainda mais do Abel e exigir dele um bom desempenho para que enfim, apresente algo que justifique a sua permanência por mais um, dois, sei lá quantos anos. Pois é, eu vi até uma mensagem aqui também que vai um pouco, debate um pouco aqui com o que a gente fala, com o que o Marcel falou, e acho que é que o argumento central para as pessoas aqui no Brasil, que é essa mensagem da Fernanda Bunho aqui, ó. O segundo lugar e as demais posições são a mesma coisa, o que interessa é só o primeiro. Eu até entendo quando, de novo, eu não vou pedir para todos vocês irem para Paulista comemorar vice-campeonato, não é isso que eu tô falando. Mas quando a gente pensa em projeto, quando a gente pensa em análise do trabalho, falar que precisa ir embora porque foi segundo, eu não concordo, entendeu? De novo, desempenho sim, o Palmeiras precisa melhorar. O Palmeiras agora tá fazendo ali retoques. Agora, qual é a garantia? Eu não entendo essa sanha de achar que o técnico vai sair e as coisas vão mudar imediatamente. A gente tem vários exemplos de técnicos que saem e que não muda nada. Tem vários outros exemplos de técnicos que chegam e as coisas mudam um pouquinho, mas depois voltam ao normal. Então tem o boom lá do técnico novo, que nem o Palermo no Fortaleza. Chegou, teve um boom, conseguiu fazer o time jogar melhor. Estou usando exemplos mais recentes, né? Mas acabou caindo do mesmo jeito. Ou teve exemplos de treinadores que foram mantidos no cargo, como o Cuca lá, conseguiu a arrancada dele lá, sei lá quando com o Fluminense para não cair. Então, assim, não há garantia de que a troca do comando vai fazer o time voltar a jogar. Aí todo mundo me pergunta, pô, mas aí você quer que o Abel fique para sempre? Não, para mim, assim, o Abel precisa sair quando ficar comprovado que ele perdeu o vestiário, que ele perdeu o elenco, que ele deu soco na cara de algum jogador que o jogador não quer mais nada, não quer mais nada saber dele. Coisa que eu não acredito pelo que a gente viu o Palmeiras fazendo no ano passado em jogos importantes, como a Noite Mágica, contra a LDU. Time quebrado com o técnico não faz o que fez contra a LDU no Allianz Parque, gente. Não faz. Se tivesse tomado outro 3 como tomou na altitude, aí talvez eu ia falar que tava o time quebrado. Agora, o que fez na Noite Mágica, assim, é loucura. Claro, significa que tá todo mundo abraçado e feliz? Não. Nem no elenco de futebol, os caras só podem jogar 11, sempre vai ter alguém bravo. Mas eu não acho que o elenco esteja rachado com o Abel, essas coisas não, sabe? Então, eu tenho essa percepção.
E, de novo, esse ano o Palmeiras está de novo classificado para o Paulista, revezando o time. Por enquanto, na primeira colocação. Hoje o Atlético Paranaense pode virar o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro. E tá dando algumas mostras, alguns bons sinais. Teve um lance contra o Guarani, que o Caio Capita, nosso amigo aí, nas redes sociais, quem não segue, siga. Ele colocou um lance que ia ser um golaço. E aí o Vitor Roque colocou a bola na trave. Eu nem vi. Eu vou ser sincero, eu não vi nada do jogo do Guarani, porque eu tava de folga. Em poucas vezes eu posso simplesmente optar por não ligar a TV ou não ligar o celular para ver. Então eu fiz questão de não ligar. Mas depois vi alguns melhores momentos e o Palmeiras teve alguns bons toques na bola. Lá no grupo teve gente que falou que foi muita falha do Carlos Miguel, teve gente que falou que o Palmeiras jogou bem contra o Guarani, mas eu acho que tem sinais de que o time pode reagir. Aí vai chegar o Arias, como disse o Marcel agora, tá voltando o Evangelista, o Felipe Anderson fez uma boa jogada pelos lances que eu vi contra o Guarani. O Paulinho sabe-se lá quando vai voltar, mas quando voltar eu acho que é um bom time. E em termos de desempenho, o Flamengo, que foi campeão de tudo, estaria no que hoje a gente está aqui, se não tivesse feito gol com o Danilo, porque eu sempre repito isso. O Flamengo teve mais posse? Sim, mas ele teve duas chances de gol, o Palmeiras teve uma, tá? E quando o Jorginho machucou, o Flamengo caiu muito de produção, só que tinha um Rascaeta e ET. O Palmeiras não teve ET. Enfim, ó, Lucas Lopes, boa apresentação, vale alguma coisa na ginástica artística. Quero continuar disputando títulos, independentemente do jeito de jogar. E é basicamente o que eu penso. Eu acho que o Palmeiras, ele tá, desde a chegada do Abel, em todas as temporadas com o Abel, ele disputou os títulos até o final. Ah, caiu nas oitavas de final, caiu pro campeão. Caiu na Copa do Brasil pro Flamengo, campeão. Foi até as últimas rodadas disputando o título. Então, assim, futebol bonito? Adoraria ver futebol bonito. Mas pra mim, o resultado é primordial, Marcel. Nesse ponto eu discordo um pouco. Para mim, tudo bem. Obviamente, entre futebol bonito e ganhar, eu prefiro mil vezes ganhar. Agora, quando você tem um elenco que permite tanto, que tem jogadores de tanta qualidade, é necessário você ver mais. Necessário você ter pelo menos padrão de jogo. E um padrão de jogo que não seja chutão para frente, para brigar lá na frente e vendo que dá a casquinha do Flaco para o Vitor Roque encarar dois sozinho pela esquerda, ou então agora com áreas pela direita, tentar na corrida ganhar de alguém. Vejo sim que o Palmeiras está tentando menos esses chutões, mas ainda existem esses chutões, ainda existe um Palmeiras que tem pouca ideia de jogo. Mas é isso, eu acho que quando tiver o grupo formado e ele puder trabalhar com esse grupo, aí acho que dá para exigir mais desempenho, porque se você tem um jogador de 25 milhões, o outro atacante que também é 25 milhões, o Flaco que recusa a proposta de 30, 35, o Alan que recusa a proposta de 35. Cara, é muito jogador ali de qualidade para você ficar só pensando no resultado. Alguma coisa você tem que ver a mais. Alguma experiência de ver futebol é necessária em um grupo com essa qualidade. Então, acho que tem que entregar mais do que o que a gente está vendo. Mas é isso, que nesse primeiro semestre o Abel consiga achar aí os seus 11 iniciais ideais e que consiga dar um desempenho melhor para essa equipe, que acho que é possível. Esse tema é um tema sempre palpitante, né? Sim. Sempre mexe com os dois grupos, os defensores eternos de Abel e os críticos eternos de Abel. É, Eu sempre gosto de ficar no meio. Tem uma mensagem aqui que eu considero muito, muito boa, do Alberto Nogueira. Mandou um superchat aqui. Muito obrigado pelo seu superchat e pela sua boa crítica ponderada e educada, Alberto Nogueira. O grande problema do Abel e torcida não é por causa dos vices. O problema começa quando ele, para defender a diretoria, passa a ensinar o torcedor a torcer e falar sobre palmeirenses de verdade e comparar com outras torcidas. Alberto, eu concordo muito com você, tá? Eu acho que o Abel passa muito do ponto quando ele tenta falar é, sobre o que a torcida deve ou não fazer em todos os termos. Por exemplo, no gritar olé. Eu acho um É, porre quando ele fica. Não pode gritar olé. Como não pode gritar olé? Tá ganhando de 4-5-0 do Corinthians, sei lá de quem, seja lá de quem for. Não pode gritar olé? Claro que pode gritar olé. Tem que gritar olé. É isso que o cara quer. O cara quer ir lá pra gritar olé, pra ver seu time passar o carro no adversário. Tem que gritar olé sim, sabe? Então assim, eu
Não gosto nada disso. E aí eu acho que aí a questão da comunicação também falta ao Abel alguém para olhar e falar, pô, eu vou me portar, alguém para conversar com o Abel e que não vai ser a Leila, porque a Leila não sabe o que é torcer, com todos os elogios que eu faço à gestão dela e responsabilidade e tudo que ela faz, mas a Leila não sabe o que é torcer pro Palmeiras. Não vai ser a Leila que vai ensinar isso. Então, eu acho que nesse ponto a sua crítica é perfeita, é certeira. Perfeito. E que fique de prova aqui de novo. Eu não estou aqui. Eu quero que o Abel continue. Mas isso não significa que eu só vejo questões positivas dele. E aí volto a falar daquilo do relacionamento longo. Num relacionamento longo, você precisa aprender a conviver com os defeitos da pessoa. Seja um relacionamento amoroso, seja um relacionamento de trabalho, ou seja um relacionamento, neste caso, ídolo e torcida e time. Então, enfim. Eu acho que o Marcel concorda com essa questão também, né, Marcel? Pô, gritar o Lé. Lógico que pode gritar o Lé, não? Porra, óbvio. Esse lado doutrinador do Abel é o que mais me irrita, assim, de querer. Primeiro, ele está em outra cultura, cara. Aqui não é Europa, aqui não é Portugal. Aqui existe um senso de brincadeira que eu acho que é muito maior do que de tiração de sarro, que é muito maior do que o que ele talvez esteja acostumado. Se está vencendo um rival, gritar olé é a coisa mais normal do mundo, inclusive gritar a favor, receber contra. Você vai ficar puto na hora, mas é isso, cara, acontece, é uma tiração de sarro. Se você começar a achar que isso é desrespeito, desrespeito é chamar desrespeito não, crime é chamar o outro de macaco, né? Que nem aparentemente o jogador lá, o Pelestrani, fez com o Vinícius Júnior. Isso sim é um absurdo, isso sim é que tem que se revoltar num Benfica de Portugal, entendeu? É isso que você tem que se preocupar, não com gritar olé. Gritar olé é outra parada, tiração de sarro numa boa, é tranquilo. Isso aí tem que existir e o Abel tem que entender que isso é da cultura brasileira. Não vai ficar doutrinando e ensinando as pessoas ao que deve fazer, a torcida, o que deve fazer ou não. Assim como não deve também ficar toda hora relembrando que foi xingado em um dia de eliminação para o maior rival dentro de casa. Então, esse lado do Abel, para mim, é a pior versão dele. São as entrevistas pós-jogo, quando ele vai para esse lado da conversa. E para mim, ele perde totalmente a razão. E aí sim, ele merece todas as críticas do mundo. Dentro de campo é outra parada, o que ele faz dentro do time, com um esquema tático, enfim, com os defeitos e virtudes do time, mas esse lado de querer se impor e mostrar e ensinar aquilo que deve se fazer ou não da sociedade ou dos torcedores, acho que o Abel merece todas as críticas. Perfeito. Eu vou continuar falando do Abel aqui. Tem mais superchat, mas aproveitando para colocar na tela também o Melo Vitorelli, dizendo aqui, ó. Alberto, leitura perfeita. Abel se perdeu no personagem. O Kyron mandando aqui, concordo que o Abel gosta de cagar regra. Então, assim, eu acho que nesse ponto o Abel precisa melhorar, precisa entender, precisa até largar um pouco o ponto. Ai, fui xingado. Acho que até esqueceu, finalmente, acho que ele esqueceu. Faz tempo que ele não fala disso. Espero que ele não volte a falar, porque faz parte. Faz parte, sabe? Assim, faz parte do futebol. Assim como quando ele é campeão de um monte de coisa, pedem estátua, compram o relógio dele, fazem filme, enfim. Ele ganha dinheiro pra caramba lá, e o salário dele também tem esse ponto de ao mesmo tempo de ser xingado. É, não cabe muito querer ensinar a torcer. Ele pode até reclamar, Uhum. pontuar lá, enfim, enfim. Janete Aparecida mandando aqui um selinho, não está entrando na tela, mas vai entrar na tela. Ah, entrou. O selinho de quem é exclusivo aqui do nosso canal, tem o selinho do Cabeça Fria, Coração Quente, do Abel. É... Quem mais aqui tá falando aqui, ó? Mas daí é a Leila que não faz o papel de presidente, lutar pelo clube, daí dá nessa M, é o que diz. O Marcelo Stalonov, o Palmeiras precisa de um gerente de futebol. Vamos ler aqui também os superchats que estão chegando aqui. Aliás, de novo, hein? Grande superchat, Alberto Nogueira. Obrigado pela colaboração. O Geibril mandou aqui. Vale lembrar que no ano passado o Flamengo ficou a centímetros de VAR para o segundo gol no Estudiantes. E na fase de grupos, Rossi salvou da eliminação. Não só na fase de grupos,
perdeu do Táchira, teve o pênalti do Estudiantes, eles foram para os pênaltis contra o Racing, sofreu. Futebol é isso aí. E provavelmente o Felipe Luiz estaria lá sendo xingado de estagiário, como aliás já é xingado de estagiário por esse começo de ano um pouco turbulento, tendo vindo conquistado tudo o que aconteceu. E juntando até um pouco do tema do Coutinho, eu acho que a gente perdeu a paciência de uma forma assim que me deixa abismado um pouco com qualquer coisa, sabe? É um negócio assim que realmente me chama atenção. Que também reflete um pouco nesse outro superchat aqui do Vitor Genovese, que mandou aqui um superchat. Aliás, agradeço quem tá falando aí dos meus da minha pele moreno jambo do Carnaval de Salvador. Tomei um belo sol lá em Salvador, realmente estou queimado. O Vitor Genovese manda aqui. Às vezes parece que parte da torcida do Palmeiras ainda está nos anos 2000. O Palmeiras hoje tem a obrigação de ganhar pelo menos um título importante. Eu discordo da parte de ganhar pelo menos um título importante no ano, viu, o Vitor? Eu acho que o Palmeiras tem a obrigação de disputar todos os títulos do ano até o final, como fez no ano passado, como não fez em 2024 com a Libertadores, mas caiu para um adversário que acabou sendo campeão, e a mesma coisa do Flamengo na Copa do Brasil. O que não pode é o Palmeiras não disputar esses títulos. Agora, o Palmeiras tem a obrigação, na minha visão, de disputar, porque só ganha um, cara. E o Flamengo, em termos de investimento, em termos de grana, tem mais que o Palmeiras. Então não dá pra você falar que é obrigação o Palmeiras ganhar um título. Eu acho que a obrigação do Palmeiras é disputar todos os títulos até o final. Marcel, o que você considera a obrigação do Palmeiras em termos comparando aí com a concorrência, com o investimento, com tudo que a gente tem hoje no contexto do futebol brasileiro? Eu não quero ensinar ninguém a ver a nossa live aqui, Marcel, mas eu acho que tá faltando like. 1.400 pessoas, não tem nem 700 likes. Não quero ensinar ninguém, mas, enfim. O que você pensa sobre a obrigação, hein, Marcel? Eu penso que nem a Cristina Elster aqui. O Palmeiras tem obrigação de jogar mais bola com os jogadores que têm, disputar títulos. É isso, disputar títulos é obrigação e jogar mais bola. No fim das contas, você vai ver que acabou que o Paulista nunca é obrigação, até porque o Paulista, para mim, ele não, o peso dele atualmente já não deve ser levado muito em consideração. Mas neste momento, a partir do momento que o Palmeiras pega Capivariano nas quartas, e aí provavelmente vai ter clássico na semi, clássico na final, aí já acaba que virou obrigação, cara. Não vai dar para cair pro Capivariano, vai causar uma crise, ou causar uma crise não, mas vai causar um vexame grande, certo? Aí quando você passa para semi, provavelmente você vai pegar um clássico e depois final, e aí tem que ganhar. Final ganha-se, né? Ainda mais quando provavelmente será um clássico. Então já cai nessas armadilhas aí de campeonatos que acabam por linhas tortas levando você a criar obrigações. Então nesse momento, talvez o Paulista seja uma obrigação. Não, obrigação é uma palavra forte, né? Mas você tem que pelo menos jogar com grandes chances de vencer. Acho que o Palmeiras tem de qualquer forma, mesmo não jogando tão bem, vai ter chance de vencer. O Palmeiras ganhou do Corinthians sem jogar tão bem, né? Agora, faz 2 semanas. Então, ele já estará lá. Agora, para a torcida vai virar obrigação ganhar, porque Capivariano e mais 2 clássicos vai ficar difícil de não achar que é uma obrigação para o Palmeiras, né? O Campeonato Paulista, ele não vale a ressaca da comemoração. E também não deveria valer o barulho da crise, mas a gente sabe que a vida como ela é diferente. Se perder, vai virar uma crise gigantesca. E se comemorar, não vai adiantar nada, é o Paulistinha. Em 2024 é a prova disso. O pessoal, o Vitor Genovese perguntou, só tem Palmeiras e Flamengo, então o Flamengo vai ganhar tudo? Não, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que a obrigação do Palmeiras é disputar tudo. Ganhar só ganha um, gente. Se você considerar fracasso 19 times no Brasileiro e só um bom, acabou. Eu sei, os times entram em patamares diferentes. Palmeiras entra para estar sempre na parte de cima. O Sport, o Náutico não, porque nem volta para a Série A. O Chapecoense, Coritiba, esses caras vão entrar para não cair. Claro, não estou dizendo, mas assim, todos ali têm dentro do seu. O Cruzeiro investiu dinheiro pra caramba. O Atlético Mineiro, pouca gente fala, mas colocou dinheiro pra caramba. O Botafogo, o Textor tá conseguindo criar
dívidas e já pôr a SAF na recuperação judicial, não é nem o associativo, a SAF. Em termos de investimento, o Corinthians tem a folha salarial cara pra caramba. No ano passado, legal, foi campeão da Copa do Brasil, mas não disputa o Campeonato Brasileiro desde 2017. Não disputa. Então, o Palmeiras tem a obrigação de disputar. Não é que só o Flamengo vai ganhar, não. Mas obrigação de ganhar é simplesmente algo que não existe. Porque, ao contrário do que diz o Vitor Genovese, a gente não é o futebol espanhol. Não é. Não tem só Real e Barça, como ele diz aqui na mensagem que eu tô colocando na tela. Eu quero uma mentalidade Real e Barça. Não existe isso. Não existe. Existe o Palmeiras e o Flamengo à frente dos outros? Sim. Mas só aqui, ou quase só aqui, a gente vê o Vitória fazer um jogo duro com o Flamengo. Só aqui a gente viu o Ceará roubando ponto do Flamengo ano passado. O Vitória Só roubando aqui a gente ponto viu o do Palmeiras Palmeiras. empatando com Vitória no Allianz Parque, Exato. né? No ano passado. É só aqui que existe isso, não é Campeonato Espanhol. Se você acha que é Campeonato Espanhol e que vai ficar revezando entre Palmeiras e Flamengo, vocês vão se decepcionar. Há uma, entre aspas, espanholização em termos de Palmeiras e Flamengo estarem na frente dos outros? Sim. Uhum. Mas não é que só eles vão ganhar. Eu não consigo acreditar nisso. Se essa for a expectativa, aí você vai ter uma frustração muito grande. Aí, como eu disse, é, o, o, você vai ficar mais bravo com o seu time de futebol do que com o seu chefe no trabalho. Eu vejo futebol de outra forma. Eu acho que a gente desaprendeu. Ah, o Girona ganhou esses dias do Barça, diz o Thales Solano. Sim, mas vê quantas vezes isso acontece. Uma Esse é o baita ponto. partida de A Vitor Reis, hein? frequência que acontece. Vitor Reis foi muito bem, é verdade. A frequência que isso acontece no Brasil só existe no Brasil, gente. O Fortaleza rebaixado ganha do Flamengo campeão. A frequência que isso acontece, o PVC tem essas estatísticas, aliás, ele vira e mexe e fala dessas estatísticas. Só no brasileiro a gente olha lá, putz, ó, e agora, hein? Putz, é Palmeiras e Vitória lá É, no Barradão. Pô, talvez o Palmeiras perca ponto lá. Só no brasileiro isso existe. eu acho que o Diga, campeonato Marcelo. inglês está ficando um pouco assim, tá? Não que, no fim das contas, quem vai ganhar vai ser Manchester City ou Arsenal, Liverpool. Arsenal faz tempo que não ganha, mas enfim, vai disputar lá em cima. Mas alguns times de baixo estão começando a roubar pontos importantes dos times lá de cima. Esse campeonato mesmo está tendo bastante variação nesse sentido. Um pouquinho do Brasil é a chance de esse papo de não tem como ganhar um título por ano e tal, sei lá o quê. Aqui tem os regionais, né? É o que diz o Júlio Monta aqui, ó. Chat aqui, ó. Coloquei Isso, o superchat enquanto você fala. boa. Então, aqui tem os regionais. Se você for entrar da, na ponta da faca ali, você vai ver isso. Os campeonatos regionais, quando entra para disputar, quem entra são os grandes, sendo que, sei lá, Santos ultimamente nem tem tido tanta chance, apesar de ter chegado numa final com o Palmeiras há 2 anos, né, 3. Então, acho que fica mais restrito e dá para ganhar um título que, ainda que seja de menor porte, é um título que já teve sua relevância e dá para comemorar. Tá? Eu tinha até uma tabela, né, Danilo, de como que dá para comemorar. Campeonato regional, você toma uma cervejinha ali, comemora, manda uma mensagenzinha pro amigo, até 10 da noite tá tudo bem. Copa do Brasil, até meia-noite está liberado, comemora de um jeito mais efusivo. Campeonato Brasileiro, rapaz, tá liberado até umas 2, 3, 4 da manhã. Aí Libertadores, amigo. Libertadores vai var o dia, pode ser o outro dia e alegria. Pois é. Então, e aí, Marcelo, sabe uma outra coisa? Eu tava vendo isso aí que você falou. É Champions League, por exemplo. Champions League, por exemplo. Champions League entra na categoria Libertadores, VAR o Opa, dia, VAR a semana, VAR o que for. Os últimos campeões da Champions League: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Real Madrid, Chelsea, Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, Chelsea, Barcelona, Internacional, Barcelona, United, Milan, Barcelona, Liverpool, Porto. Cheguei onde eu queria. 2003, 2004. A grande surpresa dos últimos 23 anos de Champions League foi o Porto, em 2003. Aqui, o Santos chegou na final com o Palmeiras. E o Palmeiras, aliás, era uma baita surpresa.
Em história, não. Mas o time, ninguém achava que o Palmeiras ia chegar na final. O Fluminense ganhou do Boca. O Boca que chegou na final só empatando naquela Libertadores. A última Libertadores chegou aos dois que a gente imaginava. Então, o ambiente sul-americano, ele permite tipo de coisa que na Europa não acontece. Eu acabei de ler aqui para vocês. Não é, como diz o João Salvador, não é Fórmula 1 que o melhor carro sempre vence. Também um bom superchat, Jean Salvador. Então, e como eu disse o Júlio Monta, coloquei na tela também, nenhum time do mundo ganha um título por ano. Nenhum. Acho que é bem importante esse tipo de reflexão. Olha aqui, o Geibril. Uma reflexão importante. Vocês acham que faz sentido os clubes esticarem a corda todo ano, aumentando dívidas, tentando acompanhar Palmeiras e Flamengo de forma inconsequente? Como ele dá os exemplos aqui, Corinthians, São Paulo, Botafogo e Cruzeiro? Não. Não. E se eventualmente, amanhã ou depois, o Flamengo começar a ganhar o quádruplo do Palmeiras, de financeiramente falando, Palmeiras ganhou aí, vai, 2 bilhões para arredondar. Amanhã ou depois o Flamengo começa a ganhar 8 bilhões. Cara, sinto muito, você vai competir no seu nível. Eu acho que isso o Palmeiras, e essa é a parte boa da gestão da Leila, ela faz o que o Palmeiras tem no limite que o Palmeiras tem. Futebol não é só título. Eu não sei em que momento que a gente achou que o futebol só vai ser título. Claro que é frustrante o ano passado, mas enfim, acho que são reflexos de um relacionamento longo, que a gente começou essa pauta aqui, essa discussão justamente nisso, e vocês estão aí colaborando com tudo, menos com os likes. Olha aqui o Alessandro Guimarães. Obrigação é brigar pelos títulos com reais chances. Ganhar é prêmio. Outros treinadores antes do Abel foram mandados embora porque estavam fora da briga. Aí eu concordo. Se o Abel termina o Brasileirão em oitavo colocado, se não briga pelo título da Libertadores, se cai na fase de grupos ou cai na oitava de final por um time Potosí, cara, aí beleza. Se não, cara, eu acho que é loucura o jeito que a gente tá vendo futebol. De novo, vocês querem ver futebol assim? Beleza. Vocês querem fazer que nem o idiota do Roberto Giacone aqui, ó, perguntando se eu ganho comissão? Sai fora, ô Robertão. Não tá gostando da live, sai fora. Se vocês quiserem fazer assim, beleza, vocês podem fazer. Agora, tirando isso, eu acho que não faz muito sentido o jeito que a gente tá vendo futebol. Tem mais superchats aqui, ó, quer ver? Eu concordo aqui, ó, o Romel Goldman. Então é isso, gente. Sobre o Abel, deixa eu só passar aqui, que aí a gente pode passar para os próximos temas da live. O Bayern ganha. Claro que o Bayern ganha, Vitor Genovese. Quem é o concorrente dele na Alemanha? Não é futebol brasileiro, cara. Não é. Não é. Abner Guimarães, vocês acham que o Palmeiras apresentou um futebol decente na final da Libertadores? Nem o Flamengo. O Flamengo foi melhor que o Palmeiras, mas nem o Flamengo apresentou um futebol decente. Final de Libertadores, às vezes, é isso aí mesmo. Acontece. Perfeito. Se futebol fosse título, o Palmeiras teria acabado em 2013. Se o futebol fosse só título, não teria futebol, gente. Sabe por quê? Porque todos os clubes, incluindo o Palmeiras, mais perdem do que ganham. Se você olhar o histórico dos times, os times têm mais derrota do que vitória em termos de título. Porque 19 times perdem todo ano do Brasileirão. Um ganha. Enfim. Marcel, quer acrescentar alguma coisa à discussão? Mandando um abraço a Pedro Gutierrez, que está de olho na nossa live aqui. E o Anderson Silva, se você já quiser aproveitar, por que não citou o Mundial na escala de comemorômetro? Porque aí eu acho que o Marcel morre, Anderson Silva. Não, porque Mas, não estava vivo, né? 51 eu não estava vivo, então não tem como citar, não sei como é que é a experiência ainda, mas talvez morra, é verdade. Não, acho que é isso, Danilo, tá posto aí sobre o assunto, talvez só o Bayern ganhe talvez um pouquinho mais do que perde, né? Pelo menos nessa última década aí, o Bayern realmente é impressionante, mas é totalmente diferente. Os caras lá eles fazem o que o Flamengo parece estar na programação de querer fazer, né? exato. De PSG também. pegar os destaques do próprio campeonato, vai lá no, sei lá, no Grêmio e tenta tirar um jogador importante do Grêmio, no Inter, né? Traz o Vitão para compor o elenco, para ser o reserva, e o Vitão que era titular do Inter. Ele vai fazendo isso até para enfraquecer os rivais, apesar de remunerar por isso, né? Mas ele vai enfraquecendo os rivais tecnicamente
e vai reforçando o seu time. Então, talvez o Flamengo tenha essa estratégia daqui para frente. Se vai conseguir ou não, eu acho bem difícil, porque aqui todos os times, inclusive, vão fazer mais jogo duro com o Flamengo. Tem uma rivalidade diferente, são muitos times que brigam e que querem, que a torcida exige que você dispute títulos, são considerados grandes, têm histórias de grandes, então eles precisam se manter no topo da lista, né? Então acho que é mais difícil para o Flamengo. Então, mas enfim, é isso. Resumiu aí a história de ser apenas vencedores ou disputar títulos, né? Exatamente. É diferente, gente. Enfim, de novo, cada um é livre. Se vocês querem assistir o futebol imaginando que o time só vai ganhar, beleza. Eu acho que vocês vão mais se frustrar do que ficar feliz e mais do que aliviar as tensões que é o futebol. Esse é o objetivo. Você quer ficar mais nervoso, quebrar a televisão, fazer essas loucuras aí que tem gente que faz? Beleza. É liberdade de vocês. Vocês podem fazer. Ou, como diz aqui, ó, o Geibril, tem também isso aqui, ó. O futebol permite a injustiça de ver times ruins ou médios sem dinheiro campeões. O Flu em 23, o Corinthians em 25, Santo André em 2004, São Caetano em 2002. Tem um pouco da provocação aqui do Corinthians 2025. Mas tudo bem, eu entendi a reflexão aqui do Geibril. E é o que ele falou, não faz sentido se quebrar para essas coisas tudo. Agora, se vocês querem seguir assim, beleza, gente. Tá tudo bem. Eu, na minha visão, acho que tá errado, mas beleza. O Palmeiras, nos últimos anos, ó, o Marcel é prova disso. Eu e o Marcel, a gente comemorava épocas em que o Palmeiras jogava Libertadores num nível. Hoje em dia, o Palmeiras joga Libertadores há quanto? 11 anos seguidos já, Marcel? Uhum. Acho que esse ano completou o Sei décimo lá, já, primeiro, né? assim. Então, assim, porra, é um negócio absurdo. É que normalizou, parece normal, tá?